Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Duocast. É muito bom ter você aqui com a gente, já dando aquele recado inicial. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, procura lá o Duo.cast, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente também tá no YouTube, tem shorts, tem um episódio completo, você pode conferir tudo lá e não esquece de te inscrever, tá? Porque cada vez que for postado um vídeo novo, a notificação vai aparecer no teu celular. E também estamos, claro, no Spotify. Você pode levar o Duocast com você para todos os lugares. Faça essa mensagem chegar mais longe. Já vou te fazer outro pedido, tá? Compartilhe esse episódio com pelo menos 3 amigos, combinado? Para passar esse material adiante. E hoje o nosso assunto, pessoal, ele é sério. Mas a gente vai tratar, como todos os assuntos aqui no nosso Duocast, de uma forma mais leve, mais acolhedora e até de repente com umas boas risadas no caminho. Mas antes, estão aqui com a gente os nossos patrocinadores. Óticas Deb mandou mais um modelo lindíssimo aqui pra gente. Olha só esse. Tá até combinando com o nosso Outubro Rosa, né? A gente tá aqui no nosso cenário mais temático hoje. Olha que lindo esse óculos, que também é clip-on, viu? Óculos de sol e óculos de grau. Vou botar aqui para vocês verem, me contem depois nos comentários o que vocês acharam. Se gostou desse modelo, achou que combinou comigo, já dá o teu like, já marca aí o gostei. E além desse, você encontra outros modelos tão lindos como este também lá na Óticas Deb. Eu já falei que as meninas lá são incríveis e tem para todos os gostos. Um beijo grande para Óticas Deb, nossa querida parceira aqui de Duocast. Também a clínica do Dr. Marcelo Tondin, referência em cirurgia plástica e um pós-operatório de qualidade. O verão tá chegando, como eu sempre falo. Talvez ainda dá tempo de você ficar com aquele corpinho em dia como você sempre sonhou, né? E é importante a gente pesquisar quando o assunto é cirurgia plástica. Então, a clínica do Dr. Marcelo Tondin, com certeza, vai atender você da melhor forma possível. Vamos para o nosso assunto de hoje. Já adiantei para vocês que o nosso papo é sério. A gente tá temática aqui, tô de rosa, o óculos da Óticas Deb rosa, as nossas luzes hoje ficaram rosa no nosso estúdio, né? Porque, pessoal, a gente está no mês do Outubro Rosa, o mês de conscientização a respeito do combate do câncer de mama. Esse assunto que é fundamental para mim, para você, para todas as mulheres. A gente precisa falar disso, a gente precisa se tocar mais, literalmente, né? Uma forma aí de diagnóstico e de prevenção é o toque. Então, mulher, vamos se tocar, te toca daí, porque é muito importante a gente falar sobre este assunto. Só que quando a gente fala principalmente de câncer, né? Essa palavra dá medo, câncer assusta. Tem até uma pesquisa que fala que uma das palavras que mais causa medo na população brasileira é a palavra câncer. Quando a gente fala disso, o pessoal já fica assustado, né? Já pensa nos números negativos, já associa a taxa de mortalidade. Mas como aqui no Duocast a gente tenta sempre levar o papo de um jeito mais alto astral, eu vou trazer números positivos para ti, tá? Presta atenção aqui comigo, Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágio inicial, as taxas de cura podem ultrapassar os 90%. É muita coisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a mortalidade por câncer de mama vem diminuindo nos últimos 20 anos, graças à prevenção e aos novos tratamentos. E para fechar aqui o nosso seleto grupo de notícias positivas a respeito disso, tratamentos menos agressivos também estão cada vez mais disponíveis. As chamadas terapias-alvo, por exemplo, atacam células doentes sem afetar as saudáveis, o que torna o tratamento menos agressivo. A gente tem muita coisa para celebrar, graças sim à medicina que evoluiu, às terapias, mas também graças à conscientização, porque mais pessoas estão falando sobre isso e mais mulheres estão cada vez mais cedo tendo acesso às informações que as permite diagnosticar
o câncer o quanto antes. E a gente vai contar hoje uma história de uma mulher que transmite força, ela é força pura. Ela descobriu o câncer de mama há alguns anos e vai compartilhar com a gente a história dela de luta, de força, mas sobretudo, pessoal, de vitalidade. Ela é inclusive uma corredora e mostra que sim, dá para lutar, combater o câncer, mas ter uma vida leve, uma vida boa, curtindo a vida, né, Cláudia? Bem-vinda ao Duocast. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sou a Cláudia, tenho 40 anos e aos 34 eu descobri que estava com câncer de mama. Uma vida normal, né? Trabalho, rotina de treino, já praticava corrida, junto musculação, e de repente eu me vi com câncer, né? Comecei a notar algumas diferenças na minha mama começou a afundar. Paralelo a isso, eu tinha algumas dores de coluna, nervo ciático, mas nunca imaginei na minha vida que pudesse ser de um câncer, né? Aos 34, nem indicação de ter um rastreio de mamografia eu tinha, né? E chegou para mim, fui numa médica, né? Ela já de cara já pediu ali os exames iniciais, porque ela tinha uma suspeita muito grande que pudesse ser câncer. E fiz exames, confirmou. Graças a Deus, assim, as pessoas certas aparecem na nossa vida. E nesse momento em que eu tive um laudo de biópsia que confirmava, né, que eu estava com câncer, eu tive o contato com um médico oncologista e ele encaminhou vários exames e me mostrou que sim, aquele quadro podia ser mais grave porque eu já tinha um comprometimento de axila, então. E né, em um mês de receber resultado de biópsia, fazer outros exames, eu descobri que estava com metástase óssea. Alguns ossos, principalmente coluna. E isso fez assim, parece que meu chão ia abrir, paralisou tudo e não sei mais quem eu sou. Sim, difícil. Foi bem difícil. Imagino. Eu entrei assim num momento em que tem que fazer exame de imunistoquímica para saber o tipo de câncer, exame de imagem para saber o grau do avanço, né, que a gente já sabia que tinha, e iniciar o tratamento. Esse período foi de um mês. O que aconteceu ali? Eu comecei a relatar para o meu médico. Eu faço isso, eu fazia aquilo. E aí ele pegou, não, peraí, primeiro de tudo, tu não parou, tu não mudou, tu continua sendo a Cláudia. Então, Tu relatou que tu fazia o quê? Da tua rotina, da minha coisas rotina, normais, do coisas dia a dia. normais, né? Minha rotina de treino. Então, assim, agora eu vou ter que parar de correr, Sim, vou parar de participar de prova de corrida, que é uma coisa que me motiva muito. claro. E ele, não, tu continua sendo a Cláudia, tu Que vai precisar parar por um momento, porque a tua pilha vai ficar um pouquinho fraca, tu vai ter que te recuperar em função do tratamento. E até então a gente ainda não tinha feito um planejamento, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque ele me disse, tu continua sendo a mesma pessoa. Agora tu vai tratar um câncer, mas tu continua sendo a mesma pessoa. Que bom. E ali eu iniciei, né, radioterapia, para tentar bloquear um pouco ali o avanço da doença. E iniciei um medicamento, conforme tu disseste, né, das terapias-alvo, né? E a gente, vamos, em vez de seguir pelo lado de quimioterapia, né, e vamos tentar esse medicamento. Na época, o medicamento não estava nem aprovado ainda para o plano de saúde cobrir, muito menos para o SUS. E então, assim, era tudo muito novo. E vamos tomar, daqui a 3 meses vamos repetir as imagens e vamos ver o que aconteceu. Um teste. Era um teste. E sim. Deu certo. Deu certo. Que bom. 4 meses, a gente teve já uma resposta muito grande, assim. Claro que teve a parte da radioterapia também, que deu uma bloqueada. Eu tinha uma lesão maior na região da cervical, a da mama e no quadril. Então, a do quadril que me causava as dores, principalmente pós-corrida. Mas eu sempre imaginei, eu corri demais. Sim, e era uma dor da corrida. E o que aconteceu ali? Eu comecei a ver que estava tendo uma resposta boa do tratamento. Seguimos, né? A partir do momento que a gente fala de metástase, não se fala num tratamento de cura, né? A gente se fala num controle de doença. Então, assim, eu não tinha mais um planejamento de fazer uma cirurgia, de retirar o tumor.
Tudo era muito diferente e, ao mesmo tempo, muito grave, impactando tudo, né? E eu foquei naquilo ali. O que eu preciso fazer para isso dar certo? Sim. Então, eu tenho que seguir a minha vida, eu tenho que continuar a atividade física, buscar coisas que façam esse caminho ser um pouco mais Com leve. certeza. E tu foi uma paciente comportada também, né? Que nem eles dizem, seguiu as Sim, recomendações dos médicos. sim, Mas deixa eu te sim. perguntar, Cláudia, tu falou, quer dizer, eu estava num momento da minha vida onde eu estava correndo, me preparando para uma maratona, tinha o hábito de ir na academia. Como é que é para uma pessoa que nem tu era bastante ativa nessa época e até então saudável, descobrir o câncer bem nesse momento, assim, que tu está super bem com o teu corpo e muito ativa, né? E de repente tu descobre essa doença que vai de alguma forma mudar a tua rotina física, mas também vai ter um impacto na tua saúde emocional. Como é que foi pra ti? O que tu pensou nesse momento? Eu estava treinando para meia maratona de Porto Alegre. Ia ser minha primeira prova de 21 quilômetros. E estava tudo muito intenso, tudo encaixadinho ali. E de repente tá me incomodando essa diferença que eu tô sentindo na minha mama. Vou no médico e a minha médica diz: precisa fazer uma mamografia com urgência. Já vou pedir que faça biópsia. Aí toda aquela situação para poder marcar: "Ah, mas tu não tem idade, por qual motivo? O que que aconteceu? Qual é a indicação?". Levou uma semana para eu conseguir marcar e foi exatamente para 5 dias depois daquela prova de corrida. E eu: "Tá, e agora? Agora acabou tudo, né, não vou mais correr, não vou ficar aqui paradinha para nada mais acontecer". E aí na época o meu treinador de corrida me disse assim: "Tá, e a tua cabeça como é que vai ficar? Tu vai ficar de boa em casa ou É, tu vai ficar pensando na prova que tu tá preparada? Porque tu tá preparada, tu já fez o teu treinamento". E aí eu fiquei assim: "Quer saber? Eu vou lá, eu vou correr essa prova". E aí aquilo ali eu acho que foi uma coisa que mexeu muito com tudo que veio depois, porque se eu conseguir entregar tudo isso que eu estava planejando entregar, daqui para frente vai ser assim também. Eu vou sim. conseguir superar. Eu superei isso aqui, um passo de cada vez, uma situação de cada vez. Então, primeiro eu superei o diagnóstico de câncer, depois, no mesmo mês ali, o diagnóstico da metástase. E o que agora eu preciso fazer? Quando eu descobri a metástase, eu estava com a quimioterapia já aprovada, pronta para agendar, e eu tive que cancelar. Não, vamos cancelar porque a gente vai para outro lado. E assim eu fui seguindo um passo atrás do outro. Com 8 meses de tratamento, eu entrei em remissão completa. Eu Nossa, tinha foi rápido? Sim, eu tive Que resposta legal. total ao tratamento. Hã, isso é muito bom, Sim. porque a partir do momento que não se fala de cura e controle, significa que está Nossa, dando certo, que está claro. sendo controlado. E eu segui a minha vida. Teve alguns Sim. momentos assim: "Ah, minha imunidade tá um pouco mais baixa", dá uma reduzida, Uhum. recomeço no outro dia e assim vai indo, faz uma pausa no ciclo. São comprimidos que eu tomo por 21 dias, paro 7 para recuperar. E ali a gente foi ajustando a minha dose ideal daquele tratamento e qual que era o meu nível de imunidade, porque cada paciente é diferente do outro. Então não é igual para todo mundo. E a gente vai, aos poucos, construindo o nosso histórico e a nossa jornada ali. Claro. E o esporte, Cláudia, te ajudou nisso, segundo os médicos também? Porque, quer dizer, tu teve uma remissão em 8 meses, né? É bem rápido, levando em conta também que tu fez essas terapias-alvo, que no início era um teste, vamos ver o que vai dar, e rolou super bem, te ajudou muito. Mas o que mais, além dessa terapia-alvo, os médicos te dizem? E tu sabe, tu que conhece teu corpo, tu que te conhece, né, que habita dentro de ti, sabe o que te fez bem. O que mais, além dos remédios, tu acredita que auxiliou nessa remissão tão rápida? Bom, o esporte, a parte física, não tem o que se discutir, né? Ele ajuda com certeza muito na parte de imunidade, na parte de recuperar de uma dor, né? Então, às vezes, muito se pensa assim: ah, eu tô com dor, eu não vou fazer nada. Não, é justamente isso. O corpo precisa do estímulo físico. E a parte mental não tem o que dizer assim, ainda mais para quem corre, né? Que a gente acaba conhecendo outras pessoas. Então, no momento em que eu tive que me afastar do trabalho,
o esporte foi para mim a minha atividade social. Então, era o sair de casa, é o ir para a pista da redenção para treinar, é o ir para academia, é o conversar com outras pessoas, principalmente pessoas que estavam me conhecendo, né? Porque no primeiro momento eu fiquei assim, eu não quero que ninguém saiba, ou vou contar só para quem realmente precisa saber, né? Minha família, meu treinador, mas tudo muito assim, reservado, porque não queria aquela coisa assim, tô com pena da Cláudia, ou coitadinha da Cláudia. E chegou um momento que não deu mais, e eu tive que falar, e foi justamente no outubro, foi num 2019, né? A gente tinha um canal na assessoria que era o Spirit, que era dizer o que a corrida movia, né? E aí eu No tive grupo de corrida de vocês, isso. E aí eu acabei falando, né, que eu tava enfrentando por aquilo, assim, e que a corrida para mim naquele momento estava sendo meu suporte Legal. para me manter ativa, contribuindo para o meu tratamento e a parte emocional também, né? E aí eu recebi um retorno das pessoas que leram. E eu vi o quanto as pessoas gostavam de mim, né? E eu recebi um amor de volta. E ali foi o passo para o que eu precisava para dizer, não, agora eu vou compartilhar a minha jornada, né? Sim, vê só, né? Tu tava com aquele receio de muita compaixão, mas tu recebeu uma dose de amor que te fez seguir, te impulsionou, né? Sim. E aproveitando isso que tu falou, Cláudia, como é importante a gente falar sobre todos os tipos de doenças, sobre todos os tipos de questões, né? A gente fala também, eventualmente, aqui no podcast sobre saúde emocional e tudo mais. Como esse falar cura, porque não cura só a pessoa que está enfrentando aquilo, mas cura também quem está ouvindo. Quer dizer, essa questão do Outubro Rosa nada mais é que uma data para que se fale sobre isso, para que as mulheres tenham acesso a essa informação, saibam que isso pode acontecer com qualquer uma de nós. E quanto mais a gente fala, mais essa mensagem é levada adiante, né? E acredito também que tu tenha encontrado o que faz muita diferença quando a gente fala dessas doenças de difícil cura, combate e tudo mais, que é uma rede de apoio. Quer dizer, pessoas que também estão passando a mesma coisa que tu, e tu pode te apoiar nelas, elas em ti. Como é que foi isso também, essa grande rede de apoio que se forma? Primeiro a minha família, né, que a gente ficou mais unido, todo mundo, assim, precisava ir para radioterapia, minha mãe sempre me acompanhou, né, meu noivo também, sempre presente ali para me acompanhar no que precisava. Meu médico sempre, naquele primeiro momento, assim, muita coisa para fazer, nunca vai sozinha, então... Sim. E realmente, às vezes tinha informações assim que eu não pegava, mas que a minha mãe que estava comigo acabava pegando, e ali a gente começou a entender toda a situação. E então, a rede de apoio é muito importante. Os amigos, né, que ficam lá, tô contigo. Ou assim, eu lembro que foi em julho que eu fiz radioterapia. Em agosto eu corri uma corrida de 3 quilômetros ali na orla. E aí todo mundo queria correr comigo. Que demais. E aquilo ali foi muito legal, Nossa, assim, imagina. porque movimentou muita gente, Claro. né? E quando eu me vi como paciente, eu acabei indo para as redes sociais procurar quem utilizava o mesmo medicamento. Na verdade, eu procurar sobre o medicamento que eu comecei a usar. E encontrei pessoas que também estavam recém começando e compartilhando com uma certa leveza aquilo ali, que era a esperança de ter qualidade de vida dentro de um tratamento, uma doença tão grave, porque acaba debilitando muito o corpo físico, daí mexe com a cabeça. Sim. E a oportunidade que eu tenho de fazer um tratamento que me permite correr, que me permite fazer pilates, que me deixa mais ativa, né? Então, isso eu tenho uma gratidão eterna, assim, para o universo, para a vida, por eu ter essa oportunidade de poder me tratar dessa forma. Com né? certeza. No teu caso, chegou a precisar fez lá no início a cirurgia para retirada do tumor, mas não precisou retirar a mama. Como é que foi essa parte? Então, quando eu tive o diagnóstico, né, iniciei tratamento, controlou a doença, e aí, e agora, vou operar? E o meu médico disse, não, nem pensar, eu não vou mexer numa doença que tem uma atividade tão grave, porque depois eu não sei como é que ela vai se comportar dentro do teu corpo, eu preciso que a gente tenha um controle disso. Vida que segue, vou seguir tratando, não mexemos em nada, seguimos o time ali, acompanhamento de imagem a cada 4 meses. E começou a surgir assim, um nódulo que tinha 5 centímetros
começou a ficar por 2 centímetros. Ele começou a regredir. E chegou num momento em que ele estava menos de 1,5. E ao mesmo tempo que eu faço acompanhamento com o oncologista, a minha masto também, a cada 6 meses, faz os exames, faço a mamografia uma vez por ano. E aí a gente começou a falar que talvez fosse o momento de operar. Porque a partir do momento que a gente pôde operar, a gente diminuiu o risco aquela lesão de 1,5 voltar a crescer. Porque isso é uma realidade que eu tenho hoje. Eu tomo um medicamento que em algum momento ele pode vir a falhar e aquelas lesões que eu tenho de ossos ou até mesmo novas vir a surgir novamente. E ali a gente viu a oportunidade, porque a doença óssea estava controlada, a doença na mama tinha reduzido bastante, e aí a gente, não, então agora a gente pode operar e pode operar de uma forma conservadora, reduzindo, assim, uma recuperação mais rápida, melhorando assim, de não precisar passar por toda a retirada de uma mama inteira, colocar prótese e tudo mais, né? Então a gente fez só a retirada do tumor, já faz uns 2 anos. Não precisou retirar a mama? Não precisei retirar toda a mama. Que bom, porque isso é uma coisa que muitas vezes as mulheres se preocupam, essa questão estética, né? Se bem que hoje em dia tem tanto tratamento, né, gente? Tantas reconstrução mamária, até alguns médicos fazem ali uma espécie de tatuagem também para reconstituir, para imitar a auréola, enfim, o mamilo. Então tem toda essa possibilidade, graças a Deus, ainda bem que isso se evoluiu, né? Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, a tua avaliação sobre isso, Cláudia, tu estava falando, quer dizer, eu pude correr, eu pude fazer várias outras atividades. Deixa eu te perguntar, doce tu pode comer? Posso. Pode comer um docinho? Moderadamente posso. Um pouquinho então. Tá, então vou te fazer um convite, porque agora chegou o momento mais doce aqui do nosso Duocast. A gente tem os docinhos da Barlô, que hoje estão abrilhantando a nossa mesa. Olha essa torta maravilhosa que chegou aqui pra gente, essa torta de limão deliciosa. Eu vou cortar um pedaço para você ficar com água na boca. Os brigadeiros também, lembrando que tem brigadeiros tradicionais, brigadeiros zero lactose. Você pode se deliciar chamando a Barlô no delivery. Você busca também, encontra, né, no iFood. A Barlô tá por lá, as meninas têm um trabalho incrível e muito delicioso. Olha só, água na boca, hein? Vou servir um pedaço aqui. Primeiro para nossa convidada. Primeiro para Cláudia. Obrigada. Quero saber o que ela achou. Não precisa esperar por mim não, viu, Cláudia? Não te acanha. Eu vou experimentar Já mesmo. pode ir provando. E vou pegar um pedaço para mim aqui também. As tortas da Barlô, tem torta, tem bolo, gente, tem tudo para adoçar a tua tarde, o teu happy hour, o teu aniversário. Enfim, eu sou apaixonada. As meninas sabem o quanto eu gosto dessa torta aqui de limão, com essa massinha, sabe? Deliciosa, ó. Vou provar também. Gostou, Cláudia? Muito bom. Que nota tu dá? Nota 10. Uma delícia. Muito bom. Ai, na medida. Bem macia. Bem macia, né? Na medida. Vou pegar só mais um pedacinho. Amei. Delicioso. Obrigada, meninas. Adoçaram aqui. Muito gostoso. Vou deixar mais um pedacinho para comer depois. Tem brigadeiro também, Cláudia. Ah, tá. Ó, esse aqui, elas já mandam especialmente para mim porque eu tenho intolerância à lactose. Então, elas já mandam zero lactose. Esse aqui é o zero e esse aqui é o tradicional. Vamos provar também? Vamos. Sim, eu vou provar o zero. Eu já conheço, mas nunca é demais. Também é intolerante? Não, mas eu prefiro. Prefere? Aham. Bem maciozinho. Desmanchando. Desmanchando, né? Depois tu leva alguns pra ti, então, Cláudia, já que uma delícia. tá liberada pro docinho. E a Barlô sempre junto com você nos momentos mais especiais e doces do seu dia. Pede Barlô você também. Cláudia, aproveitando, a gente estava aqui desfrutando, né, comendo um bom docinho, você falou que a vida não parou. Você continuou com a academia, com a corrida, a alimentação também. Como é que é para ti não parar, não ter parado? Porque muita gente, às vezes, descobre uma doença grave, para tudo e agora eu vou viver só em função disso, é remédio, é tudo mais. A pessoa se fecha para as outras coisas porque ela talvez naquele momento não vê saída. Quer dizer, a pessoa vive para o câncer, que nem eu digo, né? Tu não viveu para o câncer, tu viveu com o câncer. Continuou a tua rotina, não só
pensando em tratamento, mas pensando em outras coisas também. Que sugestão que tu daria para as pessoas sobre isso? Talvez alguém que está enfrentando um câncer, independente se é câncer de mama, enfim, ou que tem outras notícias muito ruins, de coisas que chegam e nos abalam, né? Como é que é isso para ti? Bom, claro que eu já tinha a questão do esporte na minha vida, né? E era uma coisa assim que eu gostava muito de fazer, mas eu acho que foi a vontade de viver, né? Que fez eu ir atrás. Não adianta assim eu ter o melhor médico, o melhor tratamento, se eu não tiver a vontade de viver. Porque eu preciso colocar aquilo como aonde eu quero chegar, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, um sonho, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, para mim, eu queria viver, continuar vivendo, viver para poder continuar fazendo as coisas que eu já fazia, voltar a ter uma evolução, alguma coisa do tipo, alcançar outros sonhos. Então, eu me vi naquele momento assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer meu tratamento. Eu preciso fazer que esse tratamento funcione. E ali, eu vou ter que melhorar a minha alimentação. Eu tô lendo lá nas redes sociais que a atividade física é muito importante. A saúde mental é muito importante. Então, eu comecei a ver, a buscar o que eu precisava fazer para seguir vivendo. Não é um caminho fácil, porque eu tenho que superar muitas coisas. Então, assim, uma pessoa que é mais fechada tem que superar isso e ir atrás. Muitas vezes eu converso com muitas pacientes e eu vejo assim, eu tô com câncer agora, eu não consigo fazer mais nada. Aí eu vou lá, e aí, já te mexeu hoje? Não, eu não consigo. Não. Sim. Tu consegue sair de dentro da tua casa e ir até a esquina? Sim, sim. E então tu também consegue caminhar, tu consegue ir além, né? O que tu Sim. gosta de fazer? Então, assim, para mim foi o esporte, mas tem outras pessoas que é uma dança, uma atividade manual, o próprio trabalho. Então, assim, o que eu digo é para buscar o que gosta de fazer. O que te faz feliz. Sabe? É bem isso, é o que te faz feliz, o que tu quer fazer para viver bem. Tem gente, hoje ainda conversei com uma menina no Pilates que para ela era o trabalho, então ela disse, eu não queria de maneira alguma parar de trabalhar, e ela foi focando o tratamento dela para ela ficar bem, para ela seguir trabalhando. E eu acho que é mais ou menos por aí que o paciente tem que entender o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer. Sim, que legal. É isso. Me diz uma coisa, o que mudou na tua forma de enxergar o tempo desde aquele 6 anos, deu mais 6 ou menos, anos. né? O que mudou na tua forma de enxergar a passagem do tempo, na forma de enxergar o teu próprio corpo, né? Os planos que talvez tu tinha há 6 anos atrás, se hoje alguns continuam ou outros tu já precisou mudar a rota. O que tu percebe que mudou nesse tempo? De forma muito, assim, sensível, de forma muito perceptível na tua vida? A principal coisa que eu notei, assim, foi que eu precisava aproveitar as oportunidades. Então, assim, Boa, baita dica. eu acordei hoje, eu tenho a oportunidade de viver. Então, assim, é tentar fazer tudo que eu puder fazer hoje, sem deixar para amanhã. Então, assim, sem muitas neuroses também, porque se não deu para fazer tudo hoje, tá tudo bem amanhã eu recomeçar. E eu acho que foi, assim, a parte física da corrida, por exemplo, que é o meu norte, eu não tenho... É muito difícil para mim não relacionar minha jornada de paciente com a jornada de corredora, né? Então, assim, eu corria 10 quilômetros em 57 minutos. Hoje, para mim, isso é quase como se fosse impossível, porque meu corpo é outro, meu metabolismo mudou, tudo mudou. Mas eu sou mega feliz em fazer os meus 10 quilômetros em 1h20. Pra ti, isso é uma vitória. Porque eu olho pro lado e aí eu vejo, assim, que teve gente que ficou em casa sem ter uma condição grave de saúde. Exatamente. Assim como eu também vejo, assim, que eu me mexer, eu me movimentar, eu fazer aquele movimento de ir lá e postar uma história no Instagram dizendo hoje eu corri 10 quilômetros, eu sei que eu tô mexendo com uma paciente que tá em casa. Isso. Tá inspirando, né, Cláudia? Então, isso para mim é movimento e eu comecei a ver isso lá quando eu escrevi a primeira vez que eu estava com câncer para meus colegas da assessoria de corrida. Porque eu mexi com eles e eu vi que outros pacientes faziam esse movimento
E aí eu comecei a compartilhar na rede social. E aí as pessoas me acompanham, torcem pelo meu tratamento. Quando eu vou lá e boto, hoje eu fiz um exame de PET-CT e deu tudo bem, tá tudo tranquilo, todo mundo comemora junto comigo. E isso a gente vai movimentando um sentimento de amor, de carinho e inspiração. É verdade. Então... E as pessoas hoje, até quem não convive com nenhum tipo de doença, mas tem uma tendência a muitas vezes pequenas coisas já nos parar, né? A gente reclamar, a gente se lamentar. E aí quando a gente fica em frente a uma pessoa como tu, por exemplo, a gente vê que, nossa, muitas vezes como é pequeno aquilo que a gente reclama. Quer dizer, tu talvez está com algo sim que é muito mais digno de preocupação e tá vivendo e tá sendo feliz. Claro que também tem muito da tua personalidade, de quem tu já era, mas olha a força que tu conseguiu buscar e tu é a prova viva do quanto isso colabora para o tratamento. A gente vê cada vez mais a ciência afirmando isso, quer dizer, não é uma percepção nossa, não é um achismo. A ciência comprovando, afirmando que pessoas com a saúde mental mais em dia, pessoas mais felizes, pessoas que têm rede de apoio, que têm amor, que têm incentivo, que têm carinho, que têm uma forma mais otimista de ver a vida, ficam bem melhores diante ao tratamento, né, de uma doença. Então, tu é muito a prova disso e te emociona, assim, Cláudia, quando tu vê alguém que diz, nossa, eu também tô com câncer e graças a ti eu me movi, fui até a esquina, consegui fazer, ou que não, que tava com algum outro problema e compartilha contigo, nossa, a tua história mexeu comigo, a tua história me impactou, me tocou. Como é que é pra ti te ver nessa situação também de inspiradora de outras pessoas? Isso pra mim, assim, me emociona muito, com certeza, porque... E principalmente quando me diz assim, foi por tu compartilhar que tu foi correr, que eu também fui correr. Ou assim, tem uma moça que eu acompanho que ela me procurava para falar, ela toma o mesmo medicamento que eu, e ela sempre assim com muito medo, com receio até de falar a palavra câncer, né? Sim. E hoje eu vejo ela fazendo palestra. Olha e só. aí aquilo ali para mim me mexe muito, assim, porque ela evoluiu dentro daquela jornada dela, sabe? Ela conseguiu transformar o medo que ela tinha, que ela tem ainda, que é óbvio que é difícil a gente... Eu até hoje tenho medo, quando eu vou fazer um exame, fico ali a semana toda remoendo até sair o resultado. Sim, ainda tem essas dificuldades, não normal, tem como né? não, né? Mas eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ver esse movimento todo, principalmente quando eu sei que eu pude inspirar um pouquinho essa paciente. Que legal. Tu tem uma frase aqui, né, que é vivendo e correndo. O que essa frase simboliza para ti hoje? Me simboliza vida, né? O correr no sentido literal da corrida de rua e tudo, mas também eu tô correndo pela minha vida. Então, é o que eu sempre, lá desde 2019, eu vou correr para fazer tudo que eu tiver que fazer para viver. Então, é isso que eu carrego, né? Dentro disso, eu busquei me voluntariar, né? Olha só. Porque eu penso que se eu recebo, eu também posso doar. E o doar, a gente não se fala só em questões financeiras, ajudar de forma financeira ou alguém, mas a gente tem o tempo e a nossa escuta, né? Então, a partir do momento em que eu posso me disponibilizar de passar o número do meu WhatsApp e conversar com aquela pessoa ou no direct do Instagram, e eu ver que eu posso, eu tô com medo, eu tô com dúvida, o que eu faço? Nem que seja para eu dizer, conversa com o teu médico, pergunta isso pro teu médico. E eu poder fazer isso hoje me faz muito bem, então... Sim, e que legal isso que tu falou, quer dizer, um dia eu recebi, então por eu ter recebido, eu também posso dar, né? Esse trabalho voluntário, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou lá, vou abrir mão do meu tempo, vou fazer gratuitamente, mas se elas soubessem o quanto... quando a gente estende a mão voluntariamente, o quanto a gente recebe de volta, isso é muito, muito, muito poderoso, né, Cláudia? Eu acho que essa tua fala, ela é muito, muito importante. Se tu pudesse resumir a tua jornada, assim, em uma frase que ficaria para sempre, que a Cláudia lá daqui a 30, 40 anos vai olhar e vai dizer, nossa, essa é a frase que resume a minha vida. Que frase seria essa? Assim, de sopetão. Vivendo, correndo e com amor. Com amor. Como o amor é poderoso, né? Transforma tudo ao redor. O amor que a gente ganha, recebe, principalmente nesses momentos, né? Sim, e tá
no nosso jeito de levar a vida, no lidar com o próximo, né? É o se doar, e o amor cura tanto quem está recebendo e a gente que está doando também, né? Eu me fortaleço muito em todas as pessoas com quem eu converso, seja dos grupos dos próprios voluntários ou de quem a gente auxilia dentro do voluntariado. O que o câncer te tirou, mas o que ele te deu também, que talvez se não fosse o câncer, se não fosse esses momentos difíceis que tu passa, tu não poderia dizer, eu sei isso, eu aprendi isso, eu vivo isso. Nossa, o câncer me tirar, eu vou dizer que assim, eu acho que ele não me tirou, né? Eu acho que ele me ensinou. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ensinou a olhar para o próximo com amor, cuidado, de pensar que a minha situação não é pior do que de ninguém, né? Isso é uma coisa que eu sempre procuro conversar com um paciente que chega me perguntando alguma coisa. Eu digo, não existe o meu câncer é pior que o teu, ou alguma coisa do tipo, porque cada um vai ter a sua particularidade. E essa questão de tempo, né? A questão do tempo de eu precisar viver hoje, assim, né? E entender que eu não, essa oportunidade que está passando hoje aqui pode não tá amanhã, assim como lá em 2019 eu tava, minha meia maratona eu vou fazer em 2 horas, e hoje tá tudo certo eu fazer em 3 horas e 10, assim, que foi depois do 2019, lá naquela prova, eu já fiz outras 2 meia maratona. A última foi ano passado? Não, esse ano, foi em abril desse ano. 3 horas e 10 e tá tudo certo, Tá tudo certo, o importante é fazer. Adorei, me emocionei um monte, então, Imagina. com a minha conquista. Que demais. E tu tem um trabalho junto com o IMAMA também, né? Vale a gente falar aqui o Instituto do Câncer de Mama, né? Instituto Rio Grandense de Câncer de Mama, que elas fazem um trabalho lindíssimo com informação, com palestra, com realmente, né, médicos voluntários, mastologistas voluntárias que auxiliam as mulheres nisso. Acho que é importante aí, antes da gente finalizar nos nossos minutos finais aqui de Duocast, a gente deixar esse recado para as mulheres do autoexame. Muitas vezes as mulheres pensam talvez assim, eu não tenho histórico na família, eu me alimento bem, eu não fumo, eu não tenho hábito de consumo de bebida alcoólica, mas pode acontecer muitas vezes, né? E até quero te perguntar isso também, né, Cláudia? Tu era saudável, teoricamente tu não fazia parte desse grupo, digamos assim, de risco, né, para o desenvolvimento do câncer de mama, mas aconteceu contigo. Então, é importante que as mulheres mantenham os seus exames em dia, muitos deles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? E procurem se atentar a isso, a tocar o próprio corpo, perceber, olhou a mama, nossa, tá diferente, mudou o aspecto, mudou a cor, eu tô sentindo uma dor, então não deixar de dar bola para os sintomas, né? Isso. O câncer, a gente costuma dizer, é uma doença democrática, né? Ele não escolhe cor, ele não escolhe idade, nem tipo físico. Pode acontecer com qualquer um, aconteceu comigo num momento em que eu nunca imaginava, mas o que é importante é a gente conhecer o corpo. Conhecer o corpo. Eu conhecia meu corpo e senti que a minha mama estava ficando diferente. Dores, e isso é qualquer tipo de câncer. Não, a gente, claro, está falando de Outubro Rosa, foco no câncer de mama, mas eu que convivo com uma jornada de paciente com câncer, qualquer coisa diferente no corpo, uma pintinha, uma feridinha, se aquilo ali não curou, aquilo ali a gente tem que ser investigado. Então, é importante estar atento, se cuidar, a parte de... e aí a gente vem a frase que o IMAMA carrega, né? O que nos move é o amor pela vida. E o autocuidado está no amor. Então, a gente cuidar do nosso corpo é ter amor ter um amor próprio, ter o amor com a família, porque tudo envolve, né? E o meu recado seria esse, assim, de se cuidar, fazer os exames que tiver que fazer, de rastreio, de acompanhamento, seja mulher, homem, criança. E seguir o tratamento, o né? autocuidado. E se acontecer de vir um diagnóstico que seja um diagnóstico precoce, que as chances de cura são maior,
ou até mesmo como foi no meu caso, de ter um tratamento que seguindo a gente consegue seguir vivendo. Que maravilha! Para finalizar, Cláudia, qual é o teu maior sonho hoje, 2025, né? O que tu tem aí como uma meta, algo que tu ainda deseja muito alcançar na tua vida? Que meu tratamento continue controlado por muitos anos, que eu consiga usufruir do mesmo medicamento por muitos anos, porque isso, quanto mais tempo a gente consegue ficar num protocolo, a gente tem maior benefício, e isso tudo vai me permitir que eu siga vivendo, correndo, participando de prova de corrida, viajando, aproveitando oportunidades como essa de hoje estar aqui compartilhando a minha história, poder continuar inspirando outras pessoas e espalhando amor e recebendo amor. Que coisa boa. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Agradeço. Agradeço aí tu compartilhar a tua história de muita força, que eu tenho certeza que vai inspirar outras mulheres. E já quero pedir novamente, então, se você ficou aqui com a gente, compartilha esse episódio, manda para outras mulheres que precisam, se tocar a cabeça e tocar o corpo também, se sentir, se perceber. Muito importante. Esse episódio está indo ao ar no Outubro Rosa, mas esse recado é para o ano inteiro, gente, para todos os meses. Antes da gente encerrar, estão com a gente aqui, lembrando os nossos parceiros. Peguei meu óculos chiquérrimo, maravilhoso de novo, para mostrar aqui para vocês. Agora eu vou mostrar ele funcionando como óculos de sol, os óculos lá da Óticas Deb, que fica em Alvorada, região metropolitana, entregam para todas as cidades, e aí a gente tira e fica um óculos de grau. Lindíssima essa armação. Um beijo grande para as meninas da Óticas Deb e também o Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica. Os canais de comunicação dele estão aparecendo aqui na nossa tela. Se você está pensando em fazer alguma cirurgia estética, entre em contato com a equipe competente e séria do Dr. Marcelo Tondim. A Barlô também esteve com a gente aqui adoçando o nosso programa com uma torta de limão deliciosa, brigadeiros e tudo mais que a gente tem direito, que as meninas mandam aqui para dar água na boca em você que nos acompanha. Agradecendo mais uma vez a Cláudia que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Cláudia, pela tua história. Sucesso, continua tendo muito sucesso com o tratamento, mas, sobretudo, esse brilho no olho de viver, que inspira todos nós, que não temos essa doença, não podemos dizer que temos isso, mas a gente pode aprender muito com pessoas como tu, que segue com essa força, com esse brilho no olho, e eu acho que tu não inspira só mulheres que têm esse diagnóstico, tu inspira todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que reclamam bastante da vida, muitas vezes sem ter motivo, como a gente diz, né? Então, é muito lindo de ver essa força, essa energia, esse brilho que tu tem. Parabéns por isso, viu? Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada. E só gratidão, assim, por todo o carinho de vocês comigo. A gente que agradece, tu é uma querida, muito sucesso, viu? Obrigada. Gente, obrigada aí pela companhia de vocês aqui no Duocast, o seu podcast de histórias inspiradoras. Não sai desse vídeo sem curtir, sem comentar também. A gente quer saber o que você tá achando aí dos episódios com a gente. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, o Duo.cast lá no Instagram, a gente tá no Spotify e no YouTube também. Um beijo grande para você, até o próximo episódio. Tchau, tchau.